O artigo 231 da Constituição Brasileira, ele é definitivo. Ele diz que a União, o Estado brasileiro, ele deve reconhecer as terras indígenas. Quer dizer, é um ato de reconhecimento à ocupação histórica, tradicional dos povos indígenas. Não cabe nenhuma discussão sobre, isso pode ser, isso não pode ser. Então, eles largaram no texto da Constituição um rabicho para que alguém enfiasse lá esse marco temporal. Esse marco temporal é uma excrescência jurídica. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a conversa é com o indígena ativista ambiental Ailton Krenak. Tudo bom, Krenak? Como vai? Vamos bem, agora vamos encarar essa conversa que não é muito boa, né? Ailton Krenak é um líder indígena da Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais. Ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro, ele é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena do Brasil. Krenak foi determinante na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, que criou marcos importantes na nossa legislação sobre os direitos dos povos indígenas. Obrigado por arrumar um tempinho na agenda que eu sei que é super atribulada. Muito obrigado, viu? Vou começar essa conversa, como você disse, de uma maneira nada fácil, porque os temas também não são muito fáceis. O marco temporal ele segue em debate no Supremo Tribunal Federal. Deve ser votado em junho, em julho talvez. É uma clara ilegalidade, mas um processo que se arrasta há bastante tempo já, entre o Congresso e a Corte. O impacto de reconhecer apenas as terras indígenas ocupadas até a Constituição de 88 é gigantesco, não é, Krenak? É uma ofensa ao princípio da nossa Constituição, porque o artigo 231 da Constituição Brasileira, ele é definitivo. Ele diz que a União, o Estado brasileiro, ele deve reconhecer as terras indígenas. Quer dizer, é um ato de reconhecimento à ocupação histórica, tradicional dos povos indígenas. Não cabe nenhuma discussão sobre, isso pode ser, isso não pode ser. Então, eles largaram no texto da Constituição um rabicho para que alguém enfiasse lá esse marco temporal. Esse marco temporal é uma excrescência jurídica, só que ele consegue colar no capítulo dos direitos dos índios, onde está a obrigação da União em reconhecer e demarcar as terras indígenas. A União transformou isso numa decisão imperial de decidir se os índios podem ou não ter aquela terra. Não é essa a questão que a Constituição põe. A Constituição determina que é para demarcar. Seria mais ou menos como alguém determinar que um sujeito deve levar um balde d'água até o jardim e, no meio do caminho, o cara querer discutir se o balde deve estar cheio ou pelo meio, entendeu? Sim, e falando justamente sobre isso, sobre a Constituinte, o senhor teve um papel fundamental naquele processo que culminou na Constituição de 88, que no papel é super avançada, enfim, ela reflete muito, talvez não inteiramente, mas reflete muito do que é o país. Naquela época, o senhor se pintou, durante um discurso histórico, o senhor se pintou no Congresso Nacional. Há uma história, uma curiosidade, que para entrar no Congresso, o senhor precisou recolher trajes sociais com parceiros, assessores do Congresso, porque eles não permitiram a tua entrada. Queria que você contasse um pouquinho de como foi esse momento e como ele também tem esse impacto, né, de 88 para cá, tudo que se transformou, que não aconteceu nesse processo. É bom lembrar, José, que na década de 80, a sociedade brasileira tinha outra configuração. A gente estava saindo de uma ditadura e você tinha mesmo o povo na rua. Eu fiz uma fala dentro do Congresso Constituinte, apoiado por 120 mil assinaturas de brasileiros espalhados pelo país inteiro.
era uma emenda popular, né? Eu estava ali com um mandato amplo, então eu podia falar durante alguns minutos defendendo o capítulo dos direitos indígenas na nossa Constituição, de certa maneira formulando aquilo que veio a ser os direitos indígenas na nossa Constituição, mas que já era produto de uma articulação muito grande de diferentes segmentos, inclusive de sindicatos de trabalhadores rurais, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, os metalúrgicos do ABC participavam dessas negociações todas, a OAB, a CNBB, quer dizer, era um amplo movimento social em que eu era o sujeito que, naquele momento, tinha que entrar lá e pegar o leão. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Então, eu entrei. Tem gente que acha que eu tinha um mandato parlamentar, eu não fui eleito deputado. Eu tinha uma representação atribuída pelo movimento social para fazer uma intervenção. E foi o que eu fiz. É claro que eu cheguei lá de camiseta e calça jeans, e os caras falaram, não, você não vai entrar aqui desse jeito. Você tem que estar a caráter, você tem que estar com traje adequado. E eu, lógico, fui ver que o traje adequado era um terno, eu tinha que ter um terno, eu tinha que usar paletó e gravata e tal. Então, eu fui nos gabinetes dos deputados que eu conhecia na época. Eu não me esqueço que o Domingos Leonelli me arrumou o paletó, o Márcio Santilli a gravata, o gabinete do Fábio Feldman me arrumou mais algum acessório, e aí eu me pus naquela condição parlamentar e pude ser admitido no recinto, né? Aquela coisa toda, todo aquele cerimonial. E, claro, eu levava o segredo no bolso, um potinho com aquela tinta preta que eu passei no rosto. Eu sabia que não adiantava eu chegar lá e, em 10 minutos, espernear e convencer 500 parlamentares a aprovar o direito dos índios na Constituição, porque a luta política naquela época era muito aberta, né? E o racismo, o preconceito era explícito. Eu pensei, bom, não adianta, por mais incrível que seja o meu discurso aqui, esses caras não vão me escutar. Foi daí que nasceu aquele gesto que hoje é chamado de performance, né? 10 anos depois me disseram, você fez uma performance. Eu não tinha a menor ideia disso, e eu acho que nem no contexto da cultura brasileira, a ideia de alguém fazer uma performance ainda não era uma coisa tão... A gente não tinha internet, a internet nasceu 20 anos depois. É muito interessante lembrar tudo isso para essas novas gerações que pode pensar que eu estava fazendo uma selfie de lá de dentro do parlamento. Não, o negócio lá era duro, entendeu? Era você encarar mesmo a cena e argumentar e ser ouvido. Não tinha nenhum jeito de você apelar para quem estava fora daquele salão. Não tinha uma opinião pública que você mobilizava. Você estava ali dentro agora e é ali que você tinha que se virar nos 30, como dizem. E, felizmente, pelo engajamento e por todo o profundo envolvimento com a temática, eu tinha todos os elementos para argumentar com aquela porção de latifundiários que estava lá. Porque o Centrão, esse Centrão, o de sempre, estava lá com maioria. O Centrão tinha maioria na Assembleia Nacional Constituinte, e ele constrangeu ao debate coisas como deixar uma iscazinha nos direitos sociais para que eles, no futuro, pudessem dar um tombo na questão do trabalho, na questão do reconhecimento das populações quilombolas, indígenas. Tanto que você pode ver que até hoje existe uma discussão se os quilombos são ou não são um direito a ser reconhecido. De vez em quando alguém tenta acabar com esse direito,
dos habitantes de territórios de quilombo, da mesma maneira que eles tentam sabotar o princípio do direito originário dos povos indígenas sobre as terras que já habitavam. E não tem essa de botar uma data, dizer, não, os que estavam ali até o dia da Constituição, entendeu, ser promulgada. Isso é um golpe. Sim, como o senhor falou, essas pontas soltas da Constituição, seria possível refazer? A gente já teve várias tentativas de assembleias constituintes, né, nos últimos anos. É possível? Há espaço para isso? Lembrando do que aconteceu e acontece nesse momento no Chile, onde o povo Mapuche, inclusive, lidera, né, a Assembleia Constituinte para a refundação da Constituição chilena, né? Há espaço para isso no Brasil? Bem, aí são coisas tão distintas que a gente não pode fazer uma comparação. O que acontece no Chile hoje é resultado de uma longa mobilização andina, desde o Equador, onde se discute o direito da natureza, onde se discute a refundação dos estados coloniais na América Latina, e o contexto do Chile, ele põe em questão não é só não é só refazer os termos de uma Constituição, é refazer os termos da fundação do Estado chileno. Uma conclusão que lá na Bolívia já se chegou, e em outros países da América Latina também, que nós não podemos continuar reformando constituições dentro de um corpo, de um Estado colonial. O Estado colonial foi fundado pelos espanhóis e portugueses. O que você mudar ali dentro, o jogo já está feito, entendeu? Eu estava até me lembrando daquela história, né, que eu comentei com você, que o Zagallo estava lá com a seleção brasileira para jogar contra os russos e montou o esquema e anunciou o esquema para os jogadores e o Garrincha virou para ele, tá, mas você já tratou com os russos? Então, o negócio é o seguinte, não adianta a gente mudar a Constituição se a gente não tratar com o escopo de um Estado colonial, já que está tão em debate a descolonização, como que nós vamos pensar uma Constituição que vai ser válida dentro de um arcabouço de um Estado que é colonial, que os caras que têm o poder nele vieram do Império. Muitas das pessoas que seguiram a vida política brasileira, os tataravô deles, os avôs deles, eram conselheiros do Dom Pedro II. A Primeira República ela foi só uma mudança de prédio, mudou o prédio. Né? A República foi isso. A República era um monte de conselheiros do Império assumindo cargos na República com todos os vícios. E quão distante a gente está dessa experiência política verdadeira, Krenak? Bom, a gente sabe o que é a Cordilheira dos Andes, né? A distância que nos separam da experiência do Chile é a Cordilheira dos Andes. A gente tem que atravessar a Cordilheira dos Andes para chegar na experiência deles, que é a refundação do Estado colonial chileno, que foi instituído pelos espanhóis e está lá até hoje, caquético, assim como o nosso, foi instituído pelos portugueses e ele está podre. Eu acho muito interessante a gente estar conversando sobre isso, porque esse debate deveria estar sendo feito pelos juristas, os constitucionalistas, esses homens ilustrados da vida brasileira. Eu não sei por que a Ordem dos Advogados do Brasil não tem coragem de abrir um debate sobre a reforma do Estado. Mas no momento que a gente conversa aqui, que essa entrevista está sendo exibida, acontece em Brasília o acampamento Terra Livre, né? Desde 2019 que ele não acontecia presencialmente. E aí desse ano conseguiram-se então reunir os 305 povos indígenas de todo o país nesse ato. O que se pode esperar dessa pressão, Krenak? Ela tende a ser maior nesse ano, mais vigorosa? Olha, a gente não pode se esquecer que o movimento indígena nunca deixou de fazer presença no debate político em Brasília, nem desde 2019, nem dia nenhum. Não tem uma data para o movimento indígena ir a Brasília. Ele tem o movimento indígena, a Marcha das Mulheres sobre Brasília,
E de lá para cá, nunca parou de ter delegações significativas indígenas em Brasília. A cada ameaça de golpe, o povo indígena está em Brasília. O que nós reclamamos muito é porque que os outros segmentos da sociedade brasileira acham que esse problema é um problema dos índios com o governo. E não entenderam ainda que o Estado brasileiro está sendo assaltado. A vida política do país está sendo dissolvida e os brasileiros ficam assistindo como se fosse um evento extra que está acontecendo na nossa vida. Até a campanha eleitoral desse ano, as pessoas parecem que estão olhando uma coisa que está acontecendo em outro país. Todos esses jovens de 17 anos, eles deveriam estar, assim, mobilizados demais para tirar título de eleitor, principalmente nos lugares pobres do nosso país, nos segmentos mais pobres, mais excluídos, favela, entendeu? Nas quebradas, todo mundo tinha que se armar com o título de eleitor e dar um basta, do ponto de vista eleitoral, tão redundante que não deixasse dúvida a essa direita ignorante de que ela está errada. A gente tinha que tentar fazer isso pela via do que chamam de democracia, para a gente testar a nossa capacidade de mobilização. Vamos ver se nós somos capazes de fazer isso, sabe, dentro do sistema de representação política que eles acham que é válido, mas que muitos deles, na maior cara de pau, tentam desmerecer, tentam sacanear, tentam inventar alguma desculpa, tipo urna eletrônica, tipo não sei, qualquer outro papo furado. Isso é tudo golpismo. Então, a única maneira, a semelhança lá dos Estados Unidos, onde o Trump tentou de toda maneira invalidar a eleição, então tem que ser uma votação tão unânime para não dar chance para ninguém vir com conversa fiada. É verdade. Acho que o plano e a estratégia já estão montados. Basta a população brasileira demonstrar força para tentar enfraquecê-lo, né? Então, mas é admirável que uma coisa tão simples quanto tirar o título de eleitor com unanimidade da juventude e se fazer presente na eleição é um gesto totalmente civil, entendeu? É tipo ir na escola. Qual é o problema? Por que esses caras todos não tiram seus títulos de eleitores? Foi publicada uma pesquisa recente, está dizendo que só 27% da meninada que está nessa idade é que se mobilizou para tirar título de eleitor. Cadê os outros 40%, 70% deles que deveriam tirar título de eleitor? Será que eles estão achando que está bom? Está bom jovem negro correr na calçada e levar tiro nas costas da polícia porque acha que preto correndo na calçada é bandido? Quando é que essa juventude vai se tocar que o próximo da fila é ele mesmo? A gente sabe, a exclusão ela incide sobre os não brancos. Tá? Se a gente não quiser dar nome aos pretos, aos pardos, aos índios, então vamos dizer, olha, a exclusão no Brasil ela se dá em cima de não brancos. Então, o que os que não são brancos estão fazendo? Fingindo que não é com eles? Vão esperar piorar muito mais, a gente virar um Haiti? Então, assim, eu fico indignado. Eu vi o Gil gravou uma chamada para os jovens, o Lenine, né? Os artistas estão fazendo chamadas, dizendo, olha, juventude, tira seu título de eleitor, mas eu acho absurdo a gente ter que fazer uma campanha para o cara assumir um direito dele, que é o direito de ser cidadão. Será que a gente banalizou tanto a vida pública no Brasil que a meninada, a rapaziada, acha que nem vale a pena tirar um título de eleitor? Tem um projeto na Câmara que teve o seu trâmite acelerado pelo presidente Arthur Lira, que coloca em votação, talvez nessa semana aqui que a gente está conversando, até o dia 14, mais ou menos, está prevista a votação desse projeto, que é a de liberação do garimpo para indígenas. Uma fachada para abertura geral e restrita do garimpo em terras indígenas, né? Como é que essas lideranças que estão apoiando esse projeto foram cooptadas pelo bolsonarismo? Eu não sei se eles foram cooptados pelo bolsonarismo, porque quem não conhece a história doméstica né, do povo indígena, é preciso entender o seguinte, nós somos
No último censo, já se reconheceu que tem 305 etnias nesse país, tá? Vamos considerar que mais ou menos é bem capaz que mais da metade dessas etnias estão no que a gente chama de Amazônia Legal, Amazônia, que pega desde o Maranhão até o Mato Grosso. Não é só lá no Amazonas, como as pessoas imaginam. Porque esses analfabetos nacionais que vivem no Sudeste, quando você fala Amazônia, eles pensam que é um conjunto de florestas que tem ali as margens do rio Amazonas e do Tapajós e pronto. Quem sabe o Xingu. Então, assim, são analfabetos do ponto de vista político. Não conhecem o país em que vivem. Porque senão ia entender o seguinte: nessa imensa região chamada Amazônia Legal, agora estão tentando, inclusive, dar um golpe e tirar o Mato Grosso da Amazônia Legal, retirar ele daquele complexo, porque ele foi instituído lá na ditadura para facilitar financiamento do Banco Mundial para programas de colonização da Amazônia. Então, todo mundo queria estar na Amazônia para pegar uma grana, né? Foi assim que Goiás virou Amazonas, entendeu? E o Maranhão virou Amazonas, porque era um jeito de estar dentro de um programão do Banco Mundial, Sudene, Sudã, incentivos fiscais, toda essa pilantragem que levou muita gente do Sul a ocupar a região amazônica com projetos que nunca foram para lugar nenhum, mas que encheu o bolso de muita gente, os bancos, inclusive. Então, essa malandragem, ela é histórica. O povo indígena passou por essa moagem nos últimos, vamos considerar que nos últimos 60 anos, tá? Na Constituinte, quando eu estava lá defendendo o capítulo dos índios, lá fora tinha um lobby indígena brigando comigo, porque eles já queriam que deixasse pelo menos uma licença lá dizendo que na terra indígena os índios podiam garimpar. Lá na Constituinte. Eu participava de debate com essas pessoas para convencer eles de que era uma roubada. Eu dizia para eles, não tem jeito de você fazer um garimpo circunscrito a um igarapé, a uma aldeinha. A hora que descobrirem que lá dentro tem ouro, você vai ser invadido. A gente não tem uma política do Estado brasileiro de real proteção a esses territórios, assim como a gente não tem proteção às unidades de conservação, aos parques nacionais. Se você liberar a atividade garimpeira em unidades de conservação e terras indígenas, que é o que está proposto agora, é uma invasão geral de tudo. Onde tiver minério, esses caras vão entrar. O contraditório que está aparecendo agora, que muita gente não percebe, é que as grandes empresas mineradoras não querem que se aprove esse garimpo, porque esse garimpo contraria a hegemonia e o controle que as grandes mineradoras, como a Vale do Rio Doce, por exemplo, né, e as outras grandes mineradoras canadenses, e que tem australiana, que tem base aqui no Brasil. A Europa tem lá algum lugar para ela garimpar? Não, ela garimpa aqui. Então, quando a gente aprovou aquele princípio geral na Constituição, a gente estava contrariando não só o lobby do Centrão, a Paranapanema, a Vale do Rio Doce, toda essa pilantragem, mas a gente também estava contrariando alguns indígenas que queriam ter seu garimpinho. Eles ficaram contidos nos últimos 30 anos. Agora eles entraram na farra porque eles viram o Mourão, né? O Mourão com aquela conversa fiada dele, dizendo que ele também é índio, ele quer garimpar, né? Mim também é garimpeiro e tal. Então, inventaram essa malandragem. Então, não dá para você falar que houve uma cooptação. Não tem jeito de você cooptar quem já estava no baile. Então, né, se os caras queriam mesmo fazer essa palhaçada, eles só estão aproveitando a oportunidade. Aliás, são os mesmos, não mudou muito, não. Ailton, para a gente chegar no final da nossa conversa, infelizmente, porque tinha bastante pergunta para fazer para você, mas queria falar sobre o Brasil, o projeto desenvolvimentista e neodesenvolvimentista brasileiro. Ele vem lá dos anos 30, né? E sempre teve uma vítima em comum: os indígenas, os povos ribeirinhos, os povos das florestas e os quilombolas.
O senhor costuma escrever bastante sobre o tema do desenvolvimentismo brasileiro, né? As saídas para esse desenvolvimentismo do país ser sustentável e que não seja, por exemplo, calcado no consumo desenfreado que marcou os nossos últimos anos? O que acontece é que do século XX para o século XXI, houve um evento chamado globalização. E dentro da globalização, o professor Milton Santos já avisava isso, deixa de existir a singularidade das economias, as escolhas. Ninguém escolhe mais nada, não, nem a China, nem Uganda. Entendeu? Nem o Paraguai. Ninguém escolhe nada. Nós somos uma plataforma planetária onde o sistema financeiro global atua de maneira livre. Não existe mais estados nacionais. Isso é uma balela. A China está construindo uma infraestrutura no litoral da Bahia, na costa da Bahia, que vai botar um dedo ali e vai sugar o que tiver de interesse da China e não precisa vir cá. A China não precisa vir para o Brasil, ela leva o Brasil para a China. Então, assim, a gente pode inventar uns programas legais, assim. Tipo, você quer ir para a China, entendeu? Então, daqui a pouco eles vão dar passaporte livre. Você pode sair diretamente do Pelourinho para Hong Kong. Então, assim, a gente ainda está no século XX pensando o mundo no século XXI. O que acontece é o seguinte, as economias não têm mais escolha se elas vão se desenvolver ou não. A Holanda abriu uma discussão há 2 anos atrás, no meio da pandemia, porque houve uma reformatação da vida política lá, e eles disseram que eles não queriam mais avançar no sentido do desenvolvimento econômico, eles queriam fazer um envolvimento. A ministra lá deles, a ministra deles anunciou que agora eles estavam interessados no envolvimento, quer dizer, se envolver com a questão climática, se envolver com a questão ambiental, se envolver com a questão da qualidade da vida, ao invés de continuar aumentando o PIB. Mas os países nanicos, eles são fascinados por crescimento. Então, eles acham que crescer a economia é desenvolver. Isso não tem nada a ver com desenvolver. Inclusive porque você cria muita pobreza. Nos países subdesenvolvidos, todo esforço de crescimento deixa para trás um rastro de miséria e destruição, que no caso daqui do Brasil ficou registrado num livro magnífico que está esquecido nas prateleiras, que tem o título de O Milagre Brasileiro. E ele foi escrito por um cara chamado Shelton Davis, um cara que era consultor do Banco Mundial, que veio para o Brasil para supervisionar financiamentos do Banco Mundial na abertura da Transamazônica e outros babados, infraestrutura na Amazônia, e percebeu como é que o milagre brasileiro produzia miséria. Você entendeu? É mais ou menos como uma máquina de moer coisas que ela vai jogando um produto processado num bico e jogando o resto no fundo que ninguém vê. O fundo que ninguém vê é a pobreza assustadora que cresceu tanto que a gente não consegue sair dessa. Krenak, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigado demais. Espero voltar a vê-lo em breve. Que a gente tenha a oportunidade de fazer isso, José, né? Que a gente tenha a oportunidade de continuar vivos numa terra viva, que, aliás, é o motivo da mobilização indígena e de todo mundo que ainda respira. Ficar vivo numa terra viva. E tem mais sentido ainda essa expressão quando o último segmento do nosso papo foi sobre economia e desenvolvimento. Desenvolvimento é gente viva numa terra viva. Se for gente sobrevivendo numa terra lascada, não tem desenvolvimento. Tem miséria. É um caminho tortuoso demais. Obrigado, Krenak. E viva a Clementina de Jesus. Viva! E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Semana que vem voltamos no mesmo horário e local. Tchau, tchau.